Olá, seja bem-vindo a mais um Dromos Talk. Hoje nós estamos fazendo o último episódio dessa temporada. E nós queremos fazer alguns agradecimentos. Primeiro a Deus por ter nos dado essa oportunidade, depois a todos os nossos convidados que estiveram aqui conosco, que dividiram suas vidas, os seus ensinamentos e que nos alegraram. E também queremos agradecer a equipe aqui da Solaris. Muito obrigada a todos vocês, porque tornaram possível mais esse sonho. E nós queremos terminar essa temporada do jeito que a gente começou. A gente começou com um programa com o Rafael e eu. Então, por isso, hoje, o meu convidado é o Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. É uma honra poder estar aqui e uma honra poder ser entrevistado por você. Pois é, eu vou aproveitar e fazer um monte de pergunta que eu não posso fazer no particular, então eu vou aproveitar o programa para fazer. Né? O Rafael foi a matrícula número 1 do Colégio Dromos, vocês imaginam nisso? E ele começou a trabalhar no Colégio Dromos, sabe fazendo o quê? Limpando as carteiras, quando a gente abriu a unidade lá no Terraço Shopping. Então, o primeiro trabalho que o Rafael fez na escola foi limpar as carteiras, entende? Por aí mesmo que começa, é uma grande chave, né, para você. Agora, me diga, como é dirigir uma escola que você estudou? É uma sensação indescritível, né? É um misto de orgulho, de honra, de privilégio e de gratidão. De gratidão a Deus, de gratidão a você por eu ter essa oportunidade. Essa história, para mim, é uma história que realmente me traz sempre muito orgulho, que sempre me emociona. Poder ter começado ali vendo, né, todo o esforço para o início do colégio, poder ter contribuído de alguma forma também, fazer o que eu podia fazer na época. Depois, como aluno, ter vivido o que é ser um aluno Dromos, o carinho, o acolhimento, a excelência da proposta pedagógica, tal como ela foi pensada desde a origem do colégio, eu pude experimentar isso. E isso hoje me dá também uma outra sensação maravilhosa de ver os alunos vivendo a proposta do Dromos, de ver os alunos sendo Dromos, respirando Dromos. E eu sei bem o que é isso, porque eu vivi. Então, como aluno, isso para mim é algo que tem um valor único na minha vida. Depois, poder ter trabalhado como monitor, como professor, na parte sempre administrativa também, sempre contribuir. Depois, como coordenador pedagógico, até chegar à direção. Então, isso, para mim, é a história da minha vida, né? E quando eu olho, eu e o colégio, a gente se mistura, né? Internamente eu me misturo com a escola, eu tenho tantas coisas maravilhosas que aconteceram comigo na escola, então realmente é a história da minha vida, né? É único. Pois é, dos anos todos da sua vida, 22 anos foram dentro do Dromos. Exatamente. Né? O Dromos está fazendo 22 anos. Eu tive o privilégio de poder desenhar uma escola para o meu filho. Poucas pessoas têm esse privilégio de você poder pensar numa escola para o seu filho. Eu tive esse privilégio de pensar uma escola para os meus filhos. E, evidentemente, hoje eu penso na escola para os filhos de vocês. E com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com o mesmo comprometimento, não é? Bom, Rafael, me diga, daquilo que você viveu no Dromos, o que te mais marcou? A gente começou no shopping, então o Rafael foi da primeira turma, como a gente está contando para vocês, e no shopping a gente ficava o dia inteiro no shopping, o nosso pátio era o shopping, a gente tinha uma praça de alimentação que era a nossa cantina, e a gente tinha educação física que era na academia, e línguas no centro de línguas, era uma escola bem diferente, né? E então você viveu um outro momento do Dromos, e hoje a gente está num edifício próprio, hoje a gente pode dar mais conforto para os alunos, a gente tem quadra, tem a piscina, tem outros espaços como a biblioteca. E me diga o que é que foi bom para você nesse momento do Terraço Shopping? Esse momento do Terraço Shopping, claro, como aluno, eu vivi experiências únicas, mas coisas que nós ainda temos hoje, né? Nós temos, por exemplo, o enriquecimento, e que sempre marca, né, as gerações de alunos,
Tanto que quem vem aqui como ex-aluno sempre cita, né, o enriquecimento, e eu fiz um enriquecimento, né, eu passei pelo enriquecimento, eu passei pela Odisseia, né, a primeira Odisseia ali também, eu fiz parte, que todo mundo também cita bastante. Do boletim complexo. O boletim complexo, né? Às vezes a gente até gosta de falar e contar, e as pessoas se surpreendem, né? Que a gente tem, até hoje tem ADE, né? A diagnóstica específica, a avaliação diagnóstica específica, temos ADI, avaliação diagnóstica integrada. Então, tudo isso que, na verdade, foi uma vanguarda do Dromos, da proposta do Dromos. Depois nós vimos instituições importantes, a própria Universidade de Brasília, nos seus vestibulares, trazendo, né, significados, essências, depois que já tinham sido praticadas, já haviam sido praticadas no Dromos. E eu, como aluno, vivi isso em primeira mão. Mas, acima de qualquer coisa, é o fato do Dromos ser algo que, para os seus alunos, é tão forte e marca tanto, que é o fato do Dromos acreditar em todos, do Dromos acreditar no impossível. Por que eu digo no impossível? Porque a gente sabe que tem histórias de alunos que eram casos, por questões diferentes, mas eram casos que pareciam impossíveis de um aluno se sentir bem na escola, de um aluno se sentir acolhido, de um aluno ir bem e de um aluno ser bem encaminhado. E quantas histórias nós vimos, né, de pessoas, de alunos que passaram pelo Dromos e ali tiveram as suas vidas transformadas, tiveram as suas trajetórias, que às vezes em outras realidades até elas estavam condenadas, e o Dromos trouxe novas perspectivas para esses alunos e para essas famílias. Então, de tantos significados importantes para mim, e são muitos, talvez esse seja o maior de todos, de ter visto isto desde o começo, e que isso também significou na minha vida, porque significou eu poder me desenvolver plenamente como indivíduo, e eu estou a caminho, eu sei disso, de completar todo o meu potencial, da plenitude do meu potencial, mas poder ver que eu avancei em termos de plenitude e que isso não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas que passaram pelo Dromos. Então, para mim, o Dromos, acima de tudo, é isso, é acreditar no indivíduo, é acreditar e acolher o indivíduo e saber que ele tem um potencial, que ele tem uma plenitude de vida que merece ser alcançada. Pois é, eu me lembro que dessa época a gente teve a primeira inclusão, né? Foi um desafio tão grande naquele momento para nós. Exatamente. E hoje, graças a Deus, a gente tem isso como uma tarefa dentro do Dromos, um propósito dentro do Dromos. Mas você estava falando sobre as coisas que a gente ainda tem no nosso dia a dia. Eu me lembrei, sabe do quê? Do seu portfólio. O portfólio também, né? Eu me lembro que o meu portfólio, eu fiz um trabalho que já era um website, né? Eu construí um website sobre vários países do mundo. Era um globo e trazia os países e contava um pouco da história de cada país. E eu me lembro de eu, na sala, apresentando esse portfólio, abrindo a pasta de portfólio e apresentando o site que eu tinha impresso, né, as páginas do website, e mostrando aquele trabalho, né? Então, isso daí é a metodologia da pesquisa, né? Inclusive, que você foi minha professora, inclusive, de metodologia da pesquisa. Sim. Então, isso também foi uma sensação, assim, foi uma experiência incrível. Pois é. O portfólio a gente tem até hoje, né? E hoje em dia o portfólio começou a entrar como forma de avaliação, não só nas questões profissionais, mas também na escola. E na pandemia a gente teve a grata satisfação de conhecer e transformar o nosso portfólio físico em digital. Exatamente. Que era um sonho, sabe, Rafael, que eu tinha já fazia tempo, mas a gente não conseguia ter ferramenta para ter um portfólio digital. E agora a gente tem um portfólio digital, que os pais também podem conhecer, os alunos podem pesquisar, os professores também. Eu acho que isso é um avanço nessa forma de avaliar. Sim. Hoje nós temos portfólio digital, nós temos enriquecimento também, muito bem pensado, muito bem trabalhado, e nós tivemos aí as oportunidades também, de alguma forma, a pandemia, toda essa situação, trouxe para nós já vínhamos caminhando, mas trouxe para nós oportunidades ainda maiores que foram aproveitadas, estão sendo aproveitadas pela equipe para trazer essas tecnologias para a escola, né? Então a gente vê isso hoje acontecendo também, é muito gratificante. Eu tenho uma outra lembrança, sabe, dessa época, e que você está retomando agora,
no Dromos, eu estou bem feliz porque estou vendo o envolvimento dos professores, dos alunos, que é o Cineclube. Aham. Você lembra dos primeiros cineclubes? Eu lembro muito bem. Então, sempre um espaço muito enriquecedor. Enfim, nós temos filmes aí, obras fantásticas que trazem reflexões, que ajudam os alunos, né, a entender importantes contextos históricos, entender em diferentes disciplinas, né, conteúdos que podem ser vinculados com aquilo que está sendo ministrado em sala de aula. E nós temos o Cineclube, estamos sim de volta com o Cineclube, foi muito legal trazer isso de volta, mas temos também outras iniciativas acontecendo que também são muito legais e que estão, sim, resgatando, né, isso que lá atrás no Dromos, na escola que pensada para que o aluno viva a escola o dia inteiro dele. Né? Em que sentido? No sentido de que ele está sempre aprendendo, de que ele está sempre evoluindo e que a escola não está apenas dentro da sala de aula, que a gente tem outros momentos proporcionados com a parceria sempre de bons professores para que o aluno possa enriquecer, né, a sua vida, o seu conteúdo. Por exemplo, nós temos hoje alunos nos preparatórios para as Olimpíadas, né? Então, as Olimpíadas de Conhecimento. Então, nós temos para a Olimpíada de Química, de Física, de Matemática. Nós temos algumas oficinas fantásticas acontecendo com os alunos Fundamental 2 e Médio. Por exemplo, a oficina dos programadores da escrita. Os alunos desenvolvem projetos muito legais, um jeito muito diferente e muito bacana de desenvolver redação nas diferentes mídias, principalmente essas mídias mais modernas, mídias digitais. Nós temos também iniciativas como o próprio Clube de Ciências, que está acontecendo também. Então, já é uma realidade. Essa é minha homenagem, né? Com certeza, em sua homenagem, né? Que é sempre com a Olimpíada de Ciências, sempre fala muito da física, sempre aborda temas relacionados à física, à astronomia. Então também estão sendo momentos muito legais. E nós estamos com uma escola muito rica nesse sentido, né? Para o Fundamental 2, para o Médio, é muito legal ver os alunos vivendo isso novamente, tudo que eu vivi também. Né? Que bom, eu fico bem feliz. Para você, o que foi bom ser filho da diretora e o que foi ruim ser filho da diretora? Vou citar o que foi melhor é ter um referencial, né? Então, você ter uma referência que está próximo de você. É como se você tivesse um norte muito fixo naquele contexto da escola, né? Um norte muito importante, muito sólido. E, ao mesmo tempo, e aí que é interessante, esse é o lado mais desafiador. Eu não chamaria ruim, né? Porque não é mesmo. Mas o lado mais desafiador é porque, ao mesmo tempo que há essa referência, essa solidez nessa referência, há uma expectativa também. E essa expectativa, ela vem naturalmente do próprio ambiente, da própria equipe que está ali, os seus professores, né? Então, há uma expectativa de que você corresponda a algo. Agora, a gente sabe também que se não há uma expectativa, se não há uma meta, se não há algo que você precisa apresentar, né, você corre o risco também de se acomodar. Então, por isso que é bem paradoxal, né? Porque aquilo que é mais desafiador, eu vejo que acabou sempre me levando para frente. Entendi. Porque eu quis encarar essas expectativas e quis corresponder a elas. Porém, eu tinha um norte, um referencial. E aí, isso aí eu tinha uma base para poder também alcançar e chegar e atender essas expectativas. Foi mais fácil ou foi mais difícil? Eu considero que foi mais fácil. Bom, fiquei mais aliviada. Eu considero sim, eu considero que foi mais fácil. Não quer dizer que foi fácil. Sim. Mas foi mais fácil. Sim, nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Né? Bem, você tem várias formações, né, Rafael? Para falar a verdade, se eu tivesse que lembrar aqui das suas formações, eu nem lembraria, né? Talvez eu acho que a última formação que eu vi, o teu certificado, foi um MBA, né? Mas dessa formação toda, o que é que realmente te encanta? Né? Quer dizer, você tem contabilidade, você tem administração, você fez letras. O que te encanta? Eu gosto muito dessa pergunta. Primeiramente, eu acredito na multiplicidade do indivíduo.
E eu entendo que, historicamente, e lá atrás, os pensadores, eles tinham esse olhar. Eles não compartimentavam o conhecimento. Eu me lembro bem que isso, inclusive, era algo lá que já era dito lá atrás no Dromos. Lembro de você falando isso precisamente. Que a gente não podia separar o conhecimento em diferentes gavetas. Olha, agora aqui é a gaveta da matemática, aqui é a gaveta do português, aqui é a gaveta da física. Que a gente tinha que pensar no conhecimento em rede. Olha que isso já era dito, você já dizia isso há 22 anos. Né? E eu sempre, então, gostei de pensar assim. Eu sei que, naturalmente, como conhecimento, aí falando de conhecimento humano, conhecimento produzido pela humanidade, o conhecimento foi se especializando. E aí, por isso, né, as áreas foram se fechando. Mas eu gosto de pensar abertamente. E talvez por isso que eu tenha também me permitido caminhar em diferentes direções. E eu vejo que uma coisa vai compensando a outra. Em vez de eu fechar muito, né, e ficar especializado apenas em algo, eu gosto de ter um olhar amplo. Então, quando você me pergunta sobre o que me encanta, hoje me encanta, as pessoas me encantam, o ser humano me encanta. Poder estar à frente, ter o privilégio, a honra de liderar equipes, isso me encanta. Porque eu vejo que a gente, com isso, tem o privilégio, tem a oportunidade de fazer diferença na vida das pessoas e em termos de fazer com que elas encontrem o seu melhor potencial, em viver com elas os sonhos delas, em ser uma ponte para isso, em ser alguém que é capaz, que pode, tem a oportunidade de facilitar a vida de alguém. Eu sempre me lembro que você sempre diz isso, que se nós podemos facilitar a vida de alguém, nós temos que facilitar. E que também, por meio do nosso trabalho, nós podemos alcançar, e aí a educação é um campo maravilhoso para isso, poder alcançar a vida dos nossos alunos, poder alcançar a vida das famílias, poder alcançar as famílias e fazer diferença na vida das pessoas. Às vezes nós vemos um reconhecimento imediato disso, às vezes não, mas isso sempre traz para nós, independente do que vem em termos de reconhecimento, isso sempre traz para nós uma recompensa, uma satisfação única. Agora, para poder liderar, para poder viver todos os dias junto com as pessoas que trabalham com a gente, poder segurar na mão, né, simbolicamente falando aqui, poder segurar na mão delas e dizer, nós temos um objetivo e nós vamos chegar juntos nesses objetivos. Nós vamos fazer o que for preciso, nós vamos trabalhar duro e juntos, cada um de nós aqui, se cada um fizer a sua parte, nós podemos alcançar. Então, para mim, isso é o que mais me encanta todos os dias, é o que me motiva todos os dias. Mas poder ter um acesso a amplos conhecimentos, a conhecimentos variados, é o que te capacita para poder exercer isso. Se eu tivesse apenas me especializado em algo, eu poderia talvez ser muito bom naquilo e ser significativo naquilo. Mas talvez isso não me ajudasse tanto na questão da liderança. Ter buscado os diferentes conhecimentos... Poder navegar, né, nessa rede. Exatamente. Me faz poder olhar os diferentes desafios e, assim, com isso, ser melhor para as pessoas. Porque o que eu quero todos os dias é ser melhor para a equipe. O que eu quero todos os dias é ser melhor para aqueles que trabalham conosco. Eu quero ser melhor para aqueles que estudam conosco. Eu quero ser melhor para aqueles que confiam a educação dos seus filhos para nós. Eu quero ser esse instrumento, essa peça nessa história, mas eu quero ser a melhor peça possível. Eu quero ser o melhor instrumento possível. Pois é. Você sabe que você está falando, eu estava pensando assim, né? Um tempo atrás era tão complicado a gente falar sobre isso, né? Porque as pessoas realmente eram assim muito engavetadas, né? O conhecimento era muito engavetado. Sim. Então, quando você tinha uma proposta de sair da gaveta, né? De movimentar ideias, de navegar entre as gavetas, era sempre uma coisa muito nova e todo mundo tinha muito receio até porque isso exigiria muito mais, né? Uhum. Mas, enfim, a gente está num mundo hoje que realmente está em rede, que realmente está globalizado e que é uma coisa inexorável, isso realmente não volta.
né, eu queria perguntar a você, você acha que essa navegação em rede, né, ela facilita a criatividade? Ela aguça a criatividade? Ou, para navegar, já precisa ser criativo? Qual a relação que você vê dessa navegação em rede com a criatividade? Eu vejo que você dizia também, há 22 anos, que a questão não era mais encontrar informação. E naquela época nós ainda estávamos no começo, nem tínhamos essas grandes plataformas hoje, esses grandes mecanismos de busca, né? essas ferramentas, né? Que hoje trazem, por exemplo, você pode ter uma biblioteca digital com milhares de títulos em um pendrive, em um HD. E já era dito no Dromos para os alunos há 22 anos atrás. A questão não é mais encontrar informação, mas é saber discerni-la, é saber selecioná-la, tratá-la e, acima de tudo, colocá-la em prática. Isso já era dito. Hoje, mais do que nunca. Hoje, e vai ser mais ainda. Então, eu vejo que nós temos os objetos do conhecimento, que são muito importantes. Mas nós temos algo que é mais importante, que é a autonomia para buscar, tratar, entender, compreender esses objetos. Para mim, acima ainda, mais importante ainda do que os objetos, a educação é justamente proporcionar aos alunos o desenvolvimento dessa autonomia para que eles possam buscar esses objetos. Agora, algo que você citou muito importante é com criatividade. Que a criatividade te permite transformar realidades. Você sabe, eu gosto muito do xadrez, né? Eu sempre, quase todo dia eu jogo um pouquinho do xadrez, quando eu posso jogo um pouco mais, é um hobby para mim, é um esporte, é uma paixão. E a gente tem uma frase no xadrez que a gente fala assim, o xadrez é um jogo de muitos recursos. Eu diria que a vida é um jogo, se a gente puder fazer essa analogia, aí uma pequeno exercício aqui de reflexão, a vida é um jogo de recursos infinitos. Mas quem te dá esses recursos é a criatividade. A criatividade te permite pensar em soluções que aparentemente não existiam. Assim como o xadrez também tem situações complexas e às vezes parece que não há uma saída. E existe um recurso, isso que a gente quer dizer, né? Quando a gente fala que é um jogo de recursos, muitos recursos. A vida às vezes parece que traz situações que não têm soluções, mas essas soluções existem. E essas soluções estão por onde? Estão na criatividade. E a criatividade, eu diria que, acima de tudo, na capacidade de você se reinventar. Não necessariamente começar do zero, mas você se repensar todos os dias e dizer assim, como que eu posso fazer algo melhor? Ou se eu tenho um problema difícil, às vezes, para ser resolvido, complexo, então a criatividade vai me ajudar a encontrar caminhos que outros talvez não pensaram, mas eles existem. E a criatividade me ajuda a chegar lá. Você se acha uma pessoa resiliente? Eu me considero uma pessoa resiliente, e eu acho que não há nada demais. Eu acho que é melhor alguém pensar a si mesmo, né, de si, que é capaz de, sob pressão, se reinventar. Os escritores bíblicos são os meus escritores favoritos. Fora dos escritores bíblicos, eu tenho um escritor favorito, que é o Guimarães Rosa, e ele tem essa frase célebre, essa ideia célebre, que a vida que requer da gente é coragem, né? Coragem não é ausência de medo. A ausência de medo, na verdade, é loucura, né? Uma pessoa que não tem medo provavelmente até uma pessoa perigosa. Né? Então, toda pessoa que tem sanidade, ela sente medo. Mas a coragem é a gente ser capaz de olhar para aquela situação, olhar para aquele medo, né, que está ali contido naquela situação, e às vezes vem um baque inicial e você até precisa de um tempo para introjetar, para, né, absorver aquilo, mas a forma como você reage, né? Então a coragem vai de encontro àquele medo e fala, medo, você não é maior do que a minha coragem, né? E a coragem, ela recompensa.
O que eu tenho aprendido é que a coragem recompensa. E eu acho que a resiliência, no final das contas, é isso. É ter situações que vêm contra você, elas geram medo em você, mas você tem uma capacidade de reação. Você tem uma capacidade de resposta, de dizer assim, isso aqui não vai me vencer. Não é aqui que eu vou ser derrotado. E quando você avança, tem um segredo aí. A coragem te recompensa. A coragem te dá frutos, a coragem te mostra que você é maior do que você pensava que era, né? Então, por isso, nesse sentido, eu acho que sim, eu sou uma pessoa resiliente, não que nada possa me abalar, mas porque em momentos de grande extremo, de dificuldade, onde eu me senti pressionado, onde eu senti que eu estava, às vezes até parecendo numa situação sem saída, surgiu do interior uma coragem. E aí essa força que surgiu foi maior e me permitiu continuar, né? Então hoje, graças a Deus, eu vejo muitas coisas boas, claro que tenho muitos sonhos ainda, mas muitas coisas que já vi acontecer, sonhos que eu gostaria, já aconteceram. E eu atribuo exatamente a isso. Nessa ao hora, ímpeto, né? Nesse momento decisivo, isso, ao ímpeto de falar assim, não, a minha coragem é maior do que o Eu vou momento. decidir pela coragem. Eu vou decidir pela coragem. E nada que um bom plano, corajoso e bem estruturado, e seguir um plano, nada que um bom plano não possa resolver, não possa equacionar. Se ele não resolver exatamente daquela maneira que era esperado, vai trazer uma nova configuração, uma nova realidade, essa coragem vai ser recompensada. Então, plano é coisa de professor, né? Com certeza. Todo bom professor começa com um bom planejamento. Né? É verdade. Uma boa aula começa com um plano. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de plano, eu acho que todos os professores têm esse dom de planejar, né? Eu acredito que os professores carregam para suas vidas esse grande valor que é planejar, porque a gente planeja uma aula. Não importa se você já deu essa aula muitas vezes, a gente sempre planeja essa aula. Né? E a gente leva isso para a vida. A gente não faz as coisas sem planejar, né? E você estava falando de sonhos e era, de fato, a minha etapa aqui, para finalizar um pouco o nosso programa, sobre os seus sonhos, né? Os seus sonhos. Eu sei que é de alguns sonhos seus, né? Mas, assim, eu vou querer que você limite seus sonhos, né? Aos sonhos da escola. O que você sonha para a escola, né? Afinal, nós estamos construindo esse sonho juntos agora. Agora só somos só Rafael e eu na escola, né? E o que você sonha, o que você vê? Eu tenho sonhos para o Dromos, né? A gente caminhou 22 anos, eu tenho sonhos para os próximos anos para o Dromos. E quais são os seus? É uma ótima pergunta. Eu quero ver o colégio cada vez mais significativo na vida dos alunos e das famílias. E quando eu falo significativo, eu quero ver o colégio afirmando para cada ser humano que passa ali, afirmando as verdades de Deus sobre eles. Às vezes as pessoas e o mundo e as exterioridades trazem muitas oposições. Então, às vezes as pessoas pensam que não são capazes, as pessoas pensam que não são competentes, as pessoas pensam que não são inteligentes. O pior é que tudo é muito grande para elas. O que tudo é muito grande para elas. Então, para mim, o sonho é poder ver as pessoas tendo o Dromos como ambiente, tendo o Dromos como instrumento, ver que elas vão acreditar em si, ver que os alunos nós podemos dizer para os alunos, vocês são capazes, vocês são inteligentes, vocês são competentes. O que vocês quiserem buscar, vocês vão fazer, vocês vão alcançar. Ou seja, isso para mim é um privilégio também, que é ter o meu sonho profissional, trabalhar em prol dos sonhos dos nossos alunos e das famílias. Ser esse servo, porque eu também gosto muito de dizer que a gente presta um serviço. Né? A gente, na escola particular, nós prestamos um serviço. E quando eu falo prestar um serviço, eu acho tão bonito. Né? E penso, nós estamos aqui para servir a nossa comunidade. Para servir como? Em última instância, proporcionando um ambiente saudável, um ambiente de acolhimento e um ambiente de excelência de educação, que vai permitir
com que eles um dia alcancem os seus próprios sonhos. Então o meu sonho acaba estando junto, misturado, como a gente diz, de eu ter misturado com os sonhos de todo mundo que está lá com a gente todos os dias. Pois é, eu tenho umas coisas que me deixam bem felizes, sabe, Rafael? Por exemplo, quando eu vejo uma criança lendo. Puxa, quando eu vejo uma criança não tem preço, lendo, né? Nossa, eu fico tão feliz. Eles entram com 2 aninhos e quando eles estão, de repente, lendo um texto na frente do auditório, eu me sinto tão realizada. Sim. Né? Me sinto mesmo. Eu me sinto muito realizada quando eu vejo todos esses nossos ex-alunos que estiveram conosco no programa. Sim. Todos já com a sua vida muito bem estruturada, né? E felizes também, buscaram seus sonhos e realizaram seus sonhos, né? E também a nossa equipe, Sim. né? Tem que dizer também com os nossos alunos, com as nossas famílias e com a nossa equipe, de poder dizer assim, você pode trabalhar em um lugar onde você é feliz, onde você se realiza, primeiramente como ser humano, depois como profissional. A gente tem uma frase muito legal, a professora, inclusive, sempre fala isso, uma professora nossa, e a gente tem essa frase tão legal. Aqui, o Dromos é lugar de criança feliz. Mas não é uma professora, não. Você sabe que quem fala isso? Não. Uhum. É a neta dela. É a neta dela. Isso, verdade. Quer dizer, com 3 aninhos de idade, ela fala ali, né? O Dromos é o lugar de escola de criança feliz, né? É o lugar de criança feliz. É verdade. Então, é um lugar de criança feliz, mas isso se transporta para o lugar de jovem feliz, é um lugar de professor feliz, é um lugar do pai feliz, da mãe feliz. E da terceira idade feliz também. Da terceira idade feliz. Então, isso daí traz todo significado. Por isso, todos os dias a gente acorda feliz para fazer o que a gente faz. Porque a gente sabe que está proporcionando aos outros essa felicidade, essa realização. Então, como a gente está aí no nosso último episódio dessa temporada, eu vou perguntar para o Rafael o que ele achou dessa experiência e o que vem por aí. Olha, uma experiência maravilhosa. Quem, eu sei, está acompanhando o programa, eu tenho certeza que viu quantos convidados especiais, quantas ideias maravilhosas. Quantas pessoas dividiram as vidas com a gente. Chaves importantíssimas, preciosidade, as pessoas falaram sobre seus propósitos, suas inspirações. Hoje eu digo algo assim maravilhoso. O que nós temos já dos programas que aconteceram já é tão rico. Nós direcionamos assim, nós temos hoje, por exemplo, famílias nos conhecendo e que foi enviado, falou assim, olha, quer conhecer a essência do colégio? Assiste aqui o programa, porque você vai ver demais, né? Porque você tem ex-alunos, tem pai, tem mãe falando, tem professor, coordenador, aluno. Então, isso daqui está traduzindo realmente o que é a alma do Dromos. Ao mesmo tempo, também nós temos uma riqueza, por exemplo, para os alunos nós dissemos, olha, você está aí, o aluno que está ali na faixa etária para decidir o seu futuro, a sua vocação, você tem aqui pessoas de excelência da nossa comunidade, uma biblioteca já, para você poder saber qual caminho você quer seguir, ou ter ideias, ou refletir a respeito. Então, quanta riqueza. E o spoiler. E nós estamos apenas começando. Nós já temos pela frente, porque muita gente boa ficou de fora dessa primeira temporada, mas vai estar na segunda, vai estar no futuro. Então, com certeza, quem está nos acompanhando não pode perder o que vem pela frente. Nós estamos apenas começando. Vem aí um conjunto maravilhoso de novos convidados, novas ideias, novos quadros. Agradeço demais o pessoal da Solaris também por estar com a gente. Foi maravilhoso, realmente, essa primeira temporada. Eu quero agradecer demais a você que esteve conosco nessa temporada. Se você ainda não assinou o nosso canal, vai lá, assina, curte, compartilha. Nós estamos encerrando essa temporada e na próxima a gente tem novidades para você. Então, Rafael, suas últimas palavras? Quero agradecer, me colocar à disposição de todos que contem sempre comigo. Eu estou aqui de coração à disposição. Muito obrigado, professor Amabile, pela oportunidade. Obrigado a todos. Segundo semestre tem muito mais. Pois é, e eu tive assim, uma alegria hoje de entrevistar o nosso ex-aluno, que é meu filho, o Rafael Passos de Andrade. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora.